Vai começar Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior, plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989. Como anda a sua saúde financeira? Está gastando mais do que ganhando? Isso pode ser um perigo, hein? Será que estamos prontos para encarar Natal, viagens de fim de ano, contas de janeiro? Parece cedo, mas estamos no momento certo para planejar. Eu chamei reforço para te ajudar nessa tarefa. Um economista estará no estúdio para tirar as suas dúvidas a partir de agora no Ponto de Vista. Como entrar 2026 com o bolso mais leve, a cabeça no lugar e sem dívidas? Não tem receita mágica não, mas o planejamento financeiro pode ajudar. Aqui no estúdio para responder as suas perguntas, o economista, professor Antônio Marcos. Professor, bem-vindo. Que bom que o senhor está aqui com a gente. Um prazer, muito obrigado pelo convite. E o assunto é importante, mexe no bolso, às vezes tira o sono da gente. Como é que faz, professor? Por que é tão difícil manter as contas em dia? A tentação de comprar é muito grande? É muito grande e nem sempre a gente age com racionalidade. O Daniel Kahneman ganhou um prêmio Nobel de Economia porque ele explicou que a emoção nos leva a decidir a compra. Muitas vezes você não precisa, não pode, não tem o dinheiro, mas por uma emoção qualquer, o presente de alguém ou uma vaidade pessoal sua, você acaba comprando algo que você não precisava ou com preço acima do que você poderia pagar. Então, a emoção virou um componente na vida de todos, seja o jovem, meia-idade, do idoso também, os idosos, porque o netinho, o filhinho quer ajudar ali. Eu vou presentear. Vou presentear, mas depois fica triste. Então, tem um momento de felicidade, mas logo fica triste, porque a conta chega, a fatura do cartão de crédito chega. Aliás, falando em cartão de crédito, é possível a gente fazer um ranking dos maiores vilões, assim, para que o brasileiro, para que isso conduza o capixaba ao endividamento? Endividamento e inadimplência são duas coisas, eu pedi para o senhor explicar para a gente daqui a pouco, né? Mas existe algum vilão que a gente possa colocar no ranking? O cartão de crédito está na frente, é isso? Exatamente, é um ranking do mal, mas eles são produtos bons. Mas o número 1, o campeão de tudo, é o cartão de crédito. O juro mensal é absurdo, especialmente quando você faz o rotativo, deixa de pagar integralmente, mas é uma invenção sensacional, gente. Você com um pedaço de plástico, sem dinheiro, você compra algo para pagar depois. Então, se você pagar integralmente, é maravilhoso, né? E você também não consegue fazer praticamente mais nada sem um cartão de crédito. Ficar no hotel, alugar um carro, enfim. Agora, o segundo vilão é o cheque especial. Continua sendo o cheque especial, que também é um valor muito alto. Mas é algo interessante, porque você está numa emergência, você precisa... Já pensou se não tivesse cartão de crédito ou cheque especial? Como é que você ia fazer numa emergência? Né? Às vezes por um motivo de saúde, ou uma viagem de imprevisto, e também para você comprar felicidade. Muitas vezes você está pensando, poxa vida, mas parece final de semana agora, cara, o cara me chamou para ir lá em Domingo de Martins, Matilde, um lugar tão bonito, estou com a grana baixa e tal, vou dar um jeitinho no cartão aqui, compra um pouco de felicidade para você também. Desde que pague em dia, né? Desde que você não tenha tristeza depois que a conta atrasada, o endividamento e a inadimplência, como você bem falou. Então vamos entrar nesse assunto, porque tem diferença entre endividamento e entre inadimplência. A gente vem acompanhando números do Espírito Santo. No Espírito Santo são mais de 1.400.000 endividados. Se a gente colocar isso no Brasil, dá mais de 70 milhões de endividados. Mas eu queria que o senhor ajudasse a diferenciar o que é o endividado e o que é o inadimplente. Porque um financiamento de um apartamento, de um carro, o que seja, de certa forma, você é um endividado, mas se tiver com as parcelas em dia, você não é um inadimplente. Não é inadimplente, exatamente. É porque tem uma ponte, né? A dívida é igual ao colesterol. Tem a dívida boa e a dívida ruim. A dívida boa, você está comprando um imóvel, né? Filho? Pô, eu fiz uma dívida aqui de 15 anos, vou ter um imóvel, né? Claro. Vou comprar um carro valorizado. O colesterol ruim, a dívida ruim, é que você comprou um negócio, não serve para nada, você não precisa, o dinheiro foi embora. Então, você encaixou a sua dívida, prestação da sua casa, prestação do seu carro, assinatura de televisão também, tá beleza. Nenhuma empresa ficou grande sem usar crédito, sem fazer dívida. Agora, a inadimplência, você não consegue pagar a dívida de tanta dívida que você fez.
E quando a gente falou de cartão, de cheque, mas tem também, ainda o carnezinho. Ainda existe. O carnezinho é uma coisa linda, maravilhosa. E tem gente que vai juntando aquele carnezinho ali, as pessoas mais humildes, naturalmente, né? E também é carnê demais, vai ter pouco dinheiro. Eu queria que o senhor dissesse para a gente também, assim, como é que está o cenário atual do Brasil, em termos de juros, se está favorável, se não está. Eu tenho visto a Selic hoje está batendo o quê, 15%? 15%. Mas é o momento que às vezes a gente fala assim, é hora de dar entrada num apartamento. Aí dá entrada e vem as parcelas. É o momento para essa dívida ser contraída ou é melhor esperar um pouquinho esses juros reduzirem? É melhor esperar. O momento é para você emprestar e não pegar dinheiro emprestado. Porque a 15% seu dinheiro está sendo remunerado, né? Então, empresta. Porque os juros muito altos, se você atrasar uma prestação, a prestação em si já é alta. É só 1.000. 2 são 2.000, 3 são 3.000. E juro em cima de 3.000. E os juros, né? Pois é. O juro de 15%, o juro mais alto, o juro real, quando você tira a inflação, quase 10%, ninguém aguenta. E claro, se você não tiver uma disciplina, não controlar. Aqui está o emocional. Compra, o racional, calma, não vai dar, o arame não está dando não, está com pouco dinheiro. Essa briga aqui, você tem que entrar no meio com um equilíbrio, de convergência. E pensa bem que pagar juro hoje está muito ruim. Receber juro está bom. Por isso que essa sensação de arroxo, né, de dinheiro que está curto, ela é tão grande, não é só uma sensação, é uma realidade? É uma realidade. É uma realidade e isso significa que tem muita gente querendo comprar bens, mas como você não tem uma renda que vem do trabalho, da produtividade do trabalho, o PIB cresce muito pouco, 2%, aí você tem que fazer empréstimo, inclusive o governo federal tem que fazer empréstimo. Sim. A gente falou agora, né, pincelando aqui sobre a questão do endividado e do inadimplente, diferenciando o que é uma dívida boa, né, digamos assim, razoável e uma dívida perigosa. Vamos assistir agora uma reportagem que mostra um perfil de endividado, um perfil muito mais jovem. E é um perfil que está englobando uma grande parcela da população. Pode rodar a reportagem, no retorno o professor vai comentar para a gente. O Cauê tem 22 anos e é vendedor em uma livraria. Ele faz faculdade e entre o crédito estudantil e empréstimos, a dívida com o banco chegou a R$12 mil. Foi indo, eu fui me afogando, fui também gastando em outras coisas, outros serviços meus, outros confortos, né? E aí acabou que quando eu fui fazer minha rematrícula em um ano, eu vi que estava lá aberto de 3 meses atrás. E quando eu fui tentar pagar, já não dava mais. O Cauê não está sozinho nesse barco de inadimplentes. 78 milhões de brasileiros estavam na lista do Serasa. Dívidas que chegam a quase 500 milhões de reais. Os inadimplentes devem para bancos e cartões de crédito, deixaram de pagar contas básicas como água, luz e gás e também empréstimos feitos com financeiras. Claro, a gente vai pensar nisso o tempo todo, pensa, como eu vou pagar, o que eu vou fazer, quanto dinheiro que vai sobrar no final do mês, será que eu consigo comprar um refrigerante antes de ir para aula? Apesar da inadimplência seguir crescendo em todas as faixas etárias, os jovens entre 18 a 25 anos foram os que mais negociaram de acordo com a plataforma Limpa Nome do Serasa. Foram mais de 1,5 milhão de pessoas da geração Z, quase metade dos devedores do país. Os jovens não querem viver com a corda no pescoço e colocam o pagamento de dívidas como uma das prioridades. Saber administrar. Porque senão vai cair em dívidas, vai cair em tudo, entendeu? Vai acabar sem casa, acabar sem comida na mesa todo dia, sem nada. O mais curioso é que mais da metade desses jovens diz que aprendeu a correr atrás da estabilidade financeira justamente por ter crescido em um ambiente instável. E dê sempre 3 cofrinhos para uma criança. Por quê? Porque eu sempre tenho que pensar, ela sempre vai entender que dentro do cofrinho pequeno, poucas moedas eu já realizo o meu sonho. Eu vou ter que me esforçar um pouco mais para o médio e muito mais para o longo, mas sempre ao mesmo tempo. Esta é a chave da educação do comportamento financeiro. É um novo perfil de endividado a partir ali dos 18, 20 anos de idade. Isso também é preocupante, né, professor? Porque se a gente for olhar um perfil de uma pessoa um pouco mais adulta, ela tem muitas responsabilidades. E o jovem, muitas das vezes, ainda mora na casa dos pais, né? Ainda tem ali um apoio financeiro, de certa forma.
Como é que faz para mudar esse jogo aí, nesse caso dos jovens endividados? Tudo começa no berço, né? Com a escola fundamental. Nós temos que investir fortemente na educação financeira na escola fundamental. É claro que tem um período lúdico, até 5 anos de idade, por exemplo, né, Felipe? Deixa ser criança, aproveitar. Mas 6 anos já começa, olha, o aluguel é isso, tem que ganhar X. Então, isso quando chegar a 15, 16 anos, 15, 16 anos, o que acontece? A vida se abre para você. Nossa, isso é a vida, então eu quero consumir isso, é o mundo. Tá vendo? Eu quero tudo e quero agora, né? E ele ao mesmo tempo não tem renda. Porque ele não tem um trabalho produtivo ainda. Então, ele está vivendo essa exposição, né? O mundo é maravilhoso, mídia, marketing, redes sociais e tal. A quantidade de consumo, de produtos, enfim, que você tem, e tudo é remunerado, né? Celular e tal, só que ele não tem renda ainda. Então, fica esse dilema, ele não tem a renda, mas ele quer fazer parte desse mundo. E se ele não faz parte desse mundo, que é um mundo baseado em consumo, ele se sente excluído. E aí fica esse confronto, muitos até têm depressão, outros se sentem menores. Mas você que está vendo a gente aqui, o Felipe, nunca se preocupe com isso. Seja você, tenha consciência, como digo, tenha a sua tribo gosta de estudar, gosta de praticar esporte, mas use o dinheiro com muita consciência, senão você vai ter uma infelicidade desse tamanhozinho, uma tristeza desse tamanhozinho. Agora deixa eu fazer uma conexão aqui, enquanto o senhor estava respondendo, minha cabeça aqui, eu pensando assim, fazendo os meus cálculos. Esse endividamento do jovem, que muitas das vezes não tem uma renda principal, ainda depende direto ou indiretamente dos pais, por exemplo, dos responsáveis, isso pode gerar um desequilíbrio ainda maior dentro de casa, porque o pai que vai assumir aquela dívida, que já tem também uma outra dívida, Perfeito. Já tem ali um parcelamento de alguma coisa, ele vai ter outro, que é o do filho. Isso vai atrapalhar muito a condução familiar. Perfeito. E aí entra num ponto que hoje é muito preocupante, eu tenho feito várias palestras em empresas, que é a saúde mental. Então, você começa a gerar um desequilíbrio dentro de casa, discussões, tentando um moralismo para a criança, para o filho. Enfim, então é preciso ter muita consciência também desse equilíbrio, porque isso leva para uma desagregação da família. E o que é importante na sua pergunta é que nós estamos criando uma geração canguru. Como eles querem ter esse consumo, não tem renda, eles vão ficando morando com os pais até 40, 45 anos. O telefone está de graça, entendeu? A energia está de graça, o condomínio está de graça, está tudo pago ali, o quartinho dele está arrumadinho, já leva a namoradinha para lá. Então, tem que ter muita atenção para não criar atrito dentro de casa. Atrito é para gerar luz, não é para gerar calor. Isso mostra um pouco também de maturidade ali, de pensar para frente, né? De pensar adiante, porque está tudo bem, papai está pagando, mamãe está ajudando. É uma imaturidade também. É uma imaturidade e não tem nenhuma preocupação com o futuro. O senso de urgência dessa turma de 18 a 30 anos, a gente já teve essa idade. E o senso de urgência a gente conhece. Então, tudo é para hoje, tem que aproveitar agora, a vida acaba muito rápido e tal. Não, cara, amigo, você vai viver 90 anos. Não tem essa história de você viver até 50, agora é até 90. Então, você tem que se preocupar, porque a sua idade é muito produtiva, mesmo até 50. Aí começa a desacelerar, 50, 60, 70, mas você está produzindo aí, trabalhando ainda. Esquece a aposentadoria. Vai trabalhar demorar muito. Um pouquinho, gente. Então, começa a se preocupar também com o futuro, porque o futuro hoje demora mais tempo do que antes. Professor, o senhor tem uma experiência muito grande em sala de aula, né? Hoje o senhor tem também uma experiência com palestras, com grandes públicos, mas voltando para a sala de aula, o que o senhor mais percebia que os alunos chegavam em falta, em nível de conhecimento, e que isso reflete, que seria também, digamos aí, um recorte da sociedade? Essa coisa do planejamento, da economia. Quando o senhor, com essa sua experiência, né, na sala de aula, o que o senhor mais percebia? Que os alunos chegavam e falavam, tem problema aí para resolver. Tenho que dar um esforço maior aqui nessa turma. O que me surpreendia, e universidade, hein, no primeiro período, o aluno não tinha a menor noção de finanças. Ele não sabia o que significava a mensalidade, escola particular, universidade particular. A mensalidade, quanto significava para o pai dele, para o salário dele? Era 20%, era 30%? Ele não sabia a movimentação bancária, ele não sabia nada sobre investimento, sobre, vou juntar um dinheiro, mas para quê? Vou investir aonde? CDB, CDI? Aí, gente, então não tem desconhecimento nenhum. Um garoto com 16, 17, 18, 19 anos entrando na universidade para se formar, mas não tinha a menor noção de finanças, de educação financeira. Isso me preocupava muito, até porque, como não era ele que pagava, na maioria das vezes, muitos trabalhavam o dia inteiro para pagar a faculdade, não é uma regra, né? Uma grande maioria, claro, os pais pagavam, sim, ele não dava tanta importância àquele estudo,
do que a pessoa que está pagando o próprio bolso. Sim. O cara está trabalhando o dia inteiro, vou dar aula de noite lá, mensalidade. Ele, professor, e essa dúvida aqui, o cara ficar fazendo. O outro... Tinha um esforço maior, né? Vou lá para a alguns. cantina, trocar ideia, bater um papinho com as meninas lá e tal. É complicado, professor? Complicado, mas tem solução. Tem solução. Eu gosto desse otimismo. É só trabalhar a educação financeira, tranquilizar as pessoas. Se você tem uma... Felipe, é importante dizer o seguinte. Se você tem uma dívida, está endividado mesmo, está inadimplente, não se acha a pior pessoa do mundo. Tem 70 milhões de brasileiros assim. Tem jeito, tem saída, mas você tem que procurar ajuda, você tem que ser humilde, ter controle emocional, que tudo tem saída. A única coisa que você não recupera na vida é o tempo. O ontem já foi, não tem mais. Você perdeu R$100 hoje, pode ganhar 100 amanhã. Então, cuide do seu tempo. Dá uma respirada, segura um pouquinho, toma uma água. Esse horáriozinho depois do almoço é aquele horário que vai um cafezinho muito bem. Então faz um café, mas segue aqui com a gente. A gente vai continuar com essa conversa importante para a sua saúde financeira. É aqui no Ponto de Vista. Segura aí. De volta com o Ponto de Vista, como é que anda a sua saúde financeira? Você está gastando mais do que você ganha? Isso é um perigo, hein? Isso é um grande problema. Pior ainda, quando você começa a gastar aquele dinheiro que ainda nem chegou na sua conta, o tal do 13º salário. Por que tanta gente conta muito com esse dinheiro, o que é importante, e tem que contar mesmo, mas tanta gente gasta antes desse dinheiro chegar? Isso é um problema. É um problema porque você tem os compromissos do início do ano. O 13º, ele foi criado para te ajudar no início do ano. Quando você tem férias, você tem gastos que normalmente não tem no mês. Férias, passeios, os mineirinhos recebem aqui, nossos irmãos mineiros. Os nossos irmãos mineiros, vem tudo, tem que reforçar o rancho, o feijão e tal. Você quer uma praia, as crianças vão para casa dos avós e tal. Então, é para isso, matrícula e essas coisas todas. E tem mais, hein? IPTU, para quem tem carro, tem IPVA. Um monte de coisa. Isso é para te dar uma ajuda no mês que é atípico, que é janeiro e fevereiro. Então, se você consome isso antes para alguma coisa, você vai ficar esses 2 meses se endividando. Agora, é claro que você colocou muito bem que se você tem dívida, usar o 13º para pagar totalmente, ou pelo menos amenizar, né, ou reduzir essa dívida é uma boa decisão. O senhor já respondeu a minha próxima pergunta. Tem uma dívida, mas foi bom que a gente vai explorar um pouco mais. Tem uma dívida que está se arrastando ao longo do ano. E a gente sabe que dívida ela vem acompanhada de um negócio chamado juros. É um perigo. Quando é juros sobre juros, então, o negócio fica uma bola de neve. Seria um bom caminho usar parte do 13º para, não sei se quitar, mas pelo menos amenizar um pouquinho, amortizar, né? Tem essa palavra, essas dívidas? Sim, com certeza. Nós estamos falando para 2 públicos, né? Aquele público, o 13º, vem como uma renda extra mesmo, ele não deve nada, está todo organizado. Então ele deve realmente presentear as pessoas, presentear a si mesmo, né? Fazer uma boa viagem, enfim, é uma recompensa pelo ano todo que ele trabalhou. Mas também nós estamos falando para um público que fez dívidas por vários motivos, ou doença na família, ou uma necessidade emergencial. E aí, o ideal é que você pegue 80% disso que você vai receber e dedica a pagamento de dívidas, o que aconteceu no passado. E 20%, para você não ficar assim, prisioneiro das dívidas. 20% para você ter um pouco de alegria, um pouco de felicidade com as pessoas, para começar o ano de 2026 com garra e com dinamismo. Cartão de crédito é algo que me chama muito a atenção, eu vou voltar nesse assunto, porque tem gente que tem 2, 3 cartões. E olha o que acontece, professor, tem cartão, a pessoa tem um salário aí, vamos colocar um salário médio aí de R$7.000 mensal. E aí chega um cartão que ele tem 5 mil de limite nesse cartão, 4 mil de limite nesse outro cartão, 6 mil de limite nesse outro cartão. Se juntar tudo, meu amigo, dá muito mais do que o que ele ganha. Primeiro, eu queria que o senhor me dissesse aqui, cá entre nós, né? Ninguém está ouvindo agora, não. Sim. A instituição financeira, ela também tem uma parcela de culpa nisso? Quando ela começa a liberar desenfreadamente o cartão, que às vezes é muito mais, com limite muito mais do que o que a pessoa ganha, tem uma parcelinha de culpa aí também? Exatamente. E o Banco Central, ele está regulando muito isso, está cobrando muito isso dos bancos. Os bancos são obrigados agora a fazer educação financeira e o consumo consciente. Então, você tem medidas, por exemplo, se você usar um aplicativo de um banco, por exemplo, o banco que eu trabalho, quando você vai usar o seu cheque especial numa compra, aparece lá
Você vai usar o seu limite de cheque especial. Quer ou não, sim ou não. Então te dá um alertazinho na sua emoção aqui. Então conscientemente você segue. Então não fica aquela coisa muito aberta. Mas é claro que o banco vende crédito. O banco não vende carro, televisão, terno, nada. É crédito. Então você tem que ser consciente na tomada do crédito e a instituição financeira também tem que ser consciente. Porque não interessa para uma instituição financeira, qualquer que seja ela, que uma pessoa fique endividada rápido. Porque essa pessoa vai viver quanto? 60 anos? Ela quer que tenha cliente de 60 anos Sim. vendendo para ele produtos e serviços. Não só de empréstimos, mas de investimento. Claro. Uma instituição financeira também vende investimento, que é uma coisa que você deve fazer. Eu ia falar sobre isso agora, para aquela pessoa que está com um dinheirinho sobrando. Diferente da gente, professor. A gente está trabalhando muito todos os dias sem parar. Todos os dias, é. Mas tem gente que está com um dinheirinho sobrando, pensando aí em vou investir, vou comprar ação, vou para o renda fixa, porque tem um perfil que é um perfil mais conservador, tem um que é menos. Vamos tratar aqui de um perfil conservador, aquela pessoa que não quer perder dinheiro de jeito nenhum, porque não está sobrando tanto. Como é que ele faz? Onde é que ele pode começar a investir? Um primeiro caminho. É importante ela gerar renda passiva. A renda ativa é o salário que você tem. Mas você pode ter uma renda passiva. Eu fiz um imóvelzinho e estou colocando Airbnb. Tá. Eu comprei um título do Tesouro, que hoje está muito bom. Isso é bom também. Está me dando um dinheirinho todo mês. Eu entrei num fundo imobiliário que me paga dividendos todo mês. Que são as letras? Né? Você tem a letra de crédito imobiliário, você tem os próprios FIIs, fundos imobiliários, fundo de investimento imobiliário. O que é isso? Em vez de você comprar um imóvel, você coloca dinheiro num fundo em que o gestor desse fundo vai comprar um pedaço de um shopping lá em São Paulo, não sei o que lá, vai investir em vários imóveis, para você não colocar tudo numa cesta só, e você recebe dividendos como se fosse um aluguel. Então, muito importante. Como você falou, existe o conservador, existe o moderado, o arrojado. A pessoa que é muito conservadora, ela tem medo, não quer correr risco, é tesouro. Hoje está uma maravilha, está pagando 8% aí, um fundo do tesouro, tranquilinho. Você vai ganhar muito com ele? Não, mas o seu risco é menor. Quando você quer ganhar muito, você vai para ações, só que o risco é maior. A empresa pode crescer muito, né? ou quebrar. Se ela cresce, você cresce com ela. Se ela quebra, você quebra com ela. Então, por isso, você quer conservar, você não quer correr muito risco, vai para o fundo de renda fixa, né? Letra do Tesouro, enfim, e vai para ações. Renda fixa é um bom caminho? Para quem quer começar? É um bom caminho, eu gosto. Com a Selic lá em cima agora, tá bom, Selic né? lá em cima da mão. Então, pré-fixado, já fixa agora o quanto você vai ganhar. Agora, às vezes me perguntam, consórcio é bom também. Por que consórcio é bom? Você dificilmente fala assim, todo mês eu vou jantar R$500, que um dia eu vou comprar um carro. Não vai. Difícil, no arroz você tira 100 daqueles 500. Aí você está entregando isso para uma empresa administrar esse dinheiro e você pode dar a sorte de tirar antes ou não, você está juntar o dinheiro de uma forma forçada para alguém tomar conta para você. Então, o consórcio também é boa. A pior opção é você não poupar nada. Sim. Para investir. É a pior opção. Então, as modalidades diferenciam entre si, maior risco, maior retorno, menor risco, menor retorno. Professor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Um abraço para todos. Volte mais vezes. E a você de casa, meu muito obrigado. Ponto de vista sempre às 14h na tela da sua TV Tribuna Band. Até mais. Você assistiu Ponto de Vista. Oferecimento Deste Sênior. Plano de saúde com os melhores hospitais do estado. E Imobiliária Valdecir Torezani. Seu lote está aqui. 2121-8989.